Durante seu discurso na tribuna do Senado, o senador Esperidião Amin explicitou a natureza da decisão do Supremo Tribunal Federal de legislar, invadindo atribuições do Congresso Nacional sobre tema que já foi legislado e que tem PEC em tramitação. O senador explicou: cá para nós, priorizar isso já é um insulto à inteligência do brasileiro. E fazer isso depois que o Congresso já se manifestou a respeito dessa questão, que o Senado particularmente já se manifestou, é no mínimo, uma provocação. O senador expôs o alvo da provocação, lembrando que a Corregedoria, que avalia condutas do Judiciário, não analisa atos de ministros da Suprema Corte. Esperidião Amin disse: o senhor sabe, como eu, que o corregedor do CNJ não tem ação de natureza alguma sobre o STF. Não pode. Ele não pode, nem sob o ponto de vista de hermenêutica, nem sob o ponto de vista administrativo, alcançar o STF. Só o Senado Federal é de verdade, constitucionalmente, o corregedor do Supremo Tribunal Federal. Esperidião Amin desenhou: isto, no mínimo, é uma provocação que o titular da cadeira não pode ignorar. E é endereçada esta provocação a nós todos, sim, mas pelo poder que tem monocraticamente o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele não pode fazer olhar de paisagem para isso. É conosco que estamos personalizando no nosso coletivo de 81 membros o Senado Federal. É uma provocação para todos nós, mas pelo poder e pela responsabilidade que o regimento e a Constituição lhe conferem, é com o presidente Rodrigo Pacheco, sim. Ele não pode deixar de avaliar isso serenamente, como lhe é próprio, com a sabedoria mineira, e não pode deixar que isso passe como mais um dos insultos à lei e à Constituição que integrantes da Suprema Corte já estão com muita frequência praticando naquilo que eu chamo de uma provocação à Constituição e ao Senado Federal em particular. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval.
Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E, finalmente, presidente, lamentando concluir desta forma
a minha intervenção, eu quero fazer coro às manifestações lamentando a decisão do Supremo sobre a questão do porte de drogas. Cá para nós, priorizar isso já é um insulto à inteligência do brasileiro. E fazer isso depois que o Congresso já se manifestou a respeito desta questão, que o Senado particularmente já se manifestou, é, no mínimo, uma provocação. E uma provocação, senador Lessa, sabe a quem? À Corregedoria. Na semana passada o senhor votou, como eu também votei, e o Senado votou, a aprovação do nome do novo corregedor geral do CNJ. Mas o senhor sabe, como eu, que o corregedor do CNJ não tem ação de natureza alguma sobre o STF. Não pode. Ele não pode, nem sob o ponto de vista de hermenêutica, nem sob o ponto de vista administrativo, alcançar o STF. Só o Senado Federal é, de verdade, constitucionalmente, o corregedor do Supremo Tribunal Federal. Isto, no mínimo, é uma provocação que o titular da cadeira que o senhor está ocupando, o senador Rodrigo Pacheco, não pode ignorar 15 segundos. Que é endereçada esta provocação. A nós todos, sim, mas pelo poder que monocraticamente o presidente do Senado tem, meu amigo, que eu admiro muito pelas suas qualidades, senador Rodrigo Pacheco, não pode fazer olhar de paisagem para isto. É conosco que estamos personalizando no nosso coletivo de 81 membros o Senado Federal. É uma provocação para todos nós. Mas pelo poder e pela responsabilidade que o regimento e a Constituição lhe conferem, é com o presidente Rodrigo Pacheco, sim. Ele não pode deixar de avaliar 15 segundos. serenamente, como lhe é próprio, com a sabedoria mineira, e não deixar que isso passe como mais um dos insultos à lei e à Constituição que integrantes da Suprema Corte, que é a nossa grande garantia como Estado democrático de direito, já estão com muita frequência praticando naquilo que eu chamo que é uma provocação à Constituição e ao Senado Federal em particular. Muito obrigado.